Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Siga-nos e compartilhe. No episódio passado, tratamos de um assunto bem interessante, como conviver melhor com os outros. Principalmente se esse outro for nosso adversário, nosso desafeto. Pegamos como exemplo a cena lamentável ocorrida no Oscar entre Will Smith e Chris Rock. Aliás, a Sandra Rodrigues, que vocês conhecem lá do Leitura Comentada do livro Nosso Lar, que fizemos na temporada passada, escreveu lá no YouTube que também precisamos ficar atentos ao falar. É verdade. Na carta de Tiago, por exemplo, lá no Novo Testamento, o Tiago diz o seguinte, que a língua é de fogo, ou seja, em nosso esforço para viver melhor com os outros, precisamos ficar muito atentos com a nossa comunicação. E a Sandra Rodrigues finaliza com uma frase de Chico Xavier: o mais difícil não é viver, é conviver. Excelente lembrança aqui da Sandra. Bom, e no programa de hoje vamos analisar uma frase do apóstolo Paulo, que está em Atos dos Apóstolos. Há mais felicidade em dar do que em receber. Paulo atribui essa frase a Jesus. E neste episódio vamos entender que felicidade é esta? E o que ele quis dizer com a ideia que dar é melhor do que receber? É o que veremos neste programa a partir do próximo bloco. Em Atos dos Apóstolos, Paulo havia acabado de sair da prisão e estava se dirigindo a Jerusalém. Antes de partir para a cidade sagrada dos judeus, ele conversou com alguns seguidores, mostrando bom ânimo frente às dificuldades e dando orientações descritas em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 20, versículo 35. Não cobicei prata nem ouro, nem vestes de ninguém, disse aqui Paulo, ou seja, ele mostrando que não tinha nenhum interesse no mundo material. Segue aqui o apóstolo. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. E ele está dizendo isso porque Paulo era um artesão e fazia tendas. Então, onde ele parava lá, seu trabalho missionário, ele fazia o trabalho missionário, mas ele também ganhava dinheiro fazendo tendas. Segue aqui Paulo. Em tudo mostrei, ou seja, ele deu o exemplo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, os pobres, os necessitados, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Isso aqui, o apóstolo, e essa frase que ele atribui a Jesus não consta nos evangelhos, mas, de repente, naquele início da comunidade primitiva, essa era uma frase que era comum, e por isso que ele está citando aqui, mas não faz parte, essa frase ela não faz parte dos evangelhos. Independentemente disso, algumas questões surgem com essa frase de Paulo: há mais felicidade em dar do que em receber. Por exemplo, existe a felicidade? E o que Paulo quis dizer com a ideia de ser melhor dar do que receber? Há uma frase famosa no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: a felicidade não é deste mundo. Esse, inclusive, é o título do item 20. A felicidade não é deste mundo, que está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É uma mensagem ditada pelo espírito do cardeal Morlot, que diz o seguinte: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera, diz ele, para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Então, aqui está mostrando a questão aí a tal da felicidade que nós queremos aqui nesse nosso mundo material. Portanto, podemos sim ter momentos de felicidade, essa felicidade material em nossas vidas. O que não vamos conseguir é sermos felizes o tempo todo nesse ambiente. Mas será que é desta felicidade que Paulo está se referindo naquela frase, que há mais felicidade em dar do que em receber? Será que é isso que ele está querendo dizer para nós? Será que é essa felicidade material?
Não, né? Claro que não. O apóstolo está falando de uma felicidade que atinge o nosso espírito. Não tem nenhuma ligação com o mundo material. Aliás, Paulo deixa bem claro o seu distanciamento das questões materiais, né? Como nós falamos lá na frase, lá em Atos dos Apóstolos: não cobicei prata nem ouro, nem vestes de ninguém. Então, ele tinha esse distanciamento da questão material. Então, como compreender essa felicidade? Ou como alcançá-la? O autor espírita Vinícius, que é o pseudônimo do paulista Pedro de Camargo, explica essa questão aqui no livro Em Torno do Mestre, no capítulo Felicidade. Diz ele: sendo a felicidade resultante de uma série de conquistas, é por isso mesmo obra de educação. Através da autoeducação de nosso espírito, lograremos, conquistaremos, paulatinamente, aos poucos, a felicidade verdadeira. Então, é uma questão de educação, uma questão que nós vamos ter que conquistar através da autoeducação do nosso espírito. O reino de Deus, diz ele aqui, o Vinícius, que é do amor, da justiça e da liberdade, está dentro de nós, disse Jesus com o peso de sua autoridade. Descobri-lo, ou seja, descobrir este reino, torná-lo efetivo, colocar em prática, firmar em nós o império desse reino, pelas nossas atitudes no bem, vencendo os obstáculos e os embaraços que se lhe opõem, a tal da reforma interior. Esse é um dos principais embaraços aqui para nós, né? Tal é a felicidade. Aí vamos alcançar a felicidade. Então, a verdadeira felicidade, explica Vinícius, está em autoeducarmos nosso espírito por meio da reforma interior, da transformação moral, na prática do bem. E isso não tem nenhuma vinculação com o mundo material. É uma conquista interior. Mal comparando, é como Jesus, que reaparece no meio dos discípulos, que estão lá escondidos, logo depois da morte de Jesus, e estavam lá escondidos, porque eles estavam com medo de serem presos e mortos. E aí o mestre chega e a primeira coisa que ele fala para os discípulos, que estavam lá escondidos: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Então, os problemas dos discípulos sumiram, as questões que estavam aqui no entorno deles desapareceram, porque Jesus falou isso, que a paz esteja convosco? Não, obviamente que não. Mas eles estavam com a paz interior. É a mesma ideia por trás da frase de Paulo sobre a felicidade. Não é a felicidade material, que, como vimos pelo espírito do cardeal Morlot, é efêmera. Trata-se, então, do quê? De uma felicidade interior. É uma satisfação de nosso espírito. E aí vem a grande questão: como alcançar esta felicidade? Como que temos que agir para nos autoeducarmos, aí usando a expressão de Vinícius? É o que veremos no próximo bloco. Muito bem. Então voltamos agora, vamos aqui discutir um pouquinho essa questão. Quer dizer, como que nós vamos alcançar essa felicidade verdadeira, essa felicidade do espírito? Como que vamos fazer para nos autoeducarmos, como o Vinícius colocou tão bem aí no texto que nós vimos no bloco anterior? E é o próprio espírita paulista que dá a chave do entendimento, diz ele lá no livro. O egoísmo é o grande inimigo, seja da felicidade, seja do amor, não importa. O egoísmo é o grande inimigo. Alijá-lo, ou seja, afastá-lo de nós, é dar o primeiro passo na senda, no caminho da felicidade. É bacana essa frase, né? O egoísmo é o nosso grande inimigo e nós temos que afastá-lo de nós para dar esse primeiro passo no caminho dessa felicidade, essa felicidade espiritual. E como afastamos o egoísmo de nosso comportamento? No Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais responderam para Allan Kardec na questão 917. Enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a de todas as virtudes. E aí, como bate com o que o Vinícius estava falando, né? Enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, mas, por outro lado, a caridade é a de todas as virtudes. E aí, eu acho que começamos a entender a frase de Paulo, que ele atribui a Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Em outras palavras aqui, a caridade, por nos levar à humildade e ao desapego, é um excelente antídoto contra o orgulho e o egoísmo. Então, quando você, para fazer a caridade, você tem que estar naquele momento de despojamento, aquele momento de humildade, de desapego. Então, por isso que a caridade é um antídoto
contra o orgulho e o egoísmo. Então, você está mais propenso a dar, né? Sem esperar nada em troca. Você vai dar algo para alguém, para um próximo que está precisando de algum tipo de ajuda. Para Kardec, os espíritas tinham que unir esforços para mostrar às pessoas que só a caridade, só a boa ação tinha mérito na evolução moral. Paulo também nos leva por esse caminho lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10. Diz lá o apóstolo: a caridade é a plenitude da lei. Ou seja, a caridade é o máximo, ela está lá no topo da lei. Pode ser a lei divina, pode ser a lei das escrituras judaicas, não importa. A caridade é a plenitude. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 117, Possuímos o que damos, nos dá algumas dicas de como podemos proceder na prática nesse caminho da caridade. Disse o então mentor de Chico Xavier, que também fez a psicografia dessa obra, o livro Fonte Viva, e diz o seguinte: olha, cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Isso aqui é importante porque muitas vezes nós pensamos a caridade apenas como uma questão material, seja de dinheiro, seja de algum recurso. Mas ele está falando aqui o seguinte: puxa, ceda ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Ou seja, a caridade vai além dessa questão material. Dá também teu interesse afetivo, tua alegria e teu tempo. Olha só, quantas coisas você pode dar para o próximo. Um interesse afetivo, a tua alegria, o teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade. Aqui a felicidade. Felicidade e da paz. Hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. É aquela felicidade interior. Eu tenho alguns amigos que trabalham, ou trabalharam, ou foram voluntários lá no CVV, o Centro de Valorização da Vida, e, como vocês sabem, funciona lá no 188, está sempre à disposição para dar aquele apoio emocional para as pessoas que, de repente, estão precisando conversar com alguém. E é um trabalho voluntário. E eles ficam lá, plantões de 3, 4 horas, e todos eles eram muito, assim, unânimes em dizer que eles terminavam o plantão, que normalmente era uma vez por semana, felizes, alegres, passaram lá 3 horas ouvindo, conversando com as pessoas, trabalho voluntário, mas eles estavam felizes por terem podido ajudar ao próximo. E é isso aqui que Emmanuel está nos dizendo. Dá também teu interesse afetivo, a alegria, o seu tempo, né? Tudo isso, você coloca isso para o próximo. E aí, como Emmanuel fala, em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio e da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Bacana isso. E esse exemplo do CVV eu acho que é bem emblemático para nós. E um texto muito famoso traz todas essas referências que estamos comentando aqui. A caridade, o edando que se recebe e a consequência para a nossa evolução espiritual. É o texto que ficou conhecido por Oração de São Francisco, ou Oração da Paz, que curiosamente não foi escrita por São Francisco, né? Francisco de Assis, não foi escrita por Francisco de Assis, é uma autoria desconhecida e que aparece pela primeira vez por volta de 1916 na França. Depois alguém pega esse texto e coloca num santinho, né? De um lado tem uma imagem de São Francisco de Assis e do outro tem a oração. Então aí acabou sendo atribuído texto como se fosse uma oração de São Francisco. Independentemente da autoria, o texto é muito bom e nós vamos relembrar, vocês devem conhecer de cor e salteado, e ele diz o seguinte aqui: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Nós somos aqui. Primeiro ele pede, olha, Senhor, peço a ajuda do plano espiritual, me faça ser um instrumento, ser útil para o meu próximo, servir. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Isso aqui é importante, né? Levar a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu vejo que todas essas frases do início aqui dessa oração, nenhuma delas faz menção à parte material, à parte do dinheiro. É tudo questões que você pode se colocar numa conversa, numa ajuda ao próximo. E aí vem a parte que é o final da oração, que nós vamos ouvir aqui na voz da cantora baiana Maria Bethânia. Vamos ouvir um trechinho final aqui da oração de São Francisco. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender
que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, aí Maria Bethânia, né? E vocês vejam que ele volta a fazer uma referência a Jesus, né? Ó Mestre. De novo, no começo ele fala Senhor, aqui ó Mestre, sempre pedindo ajuda do plano espiritual para dar essa sustentação, essa coragem, esse bom ânimo para nós. Fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque nós queremos isso. Nós queremos ser consolados, queremos ser compreendidos, queremos ser amados, mas nós esquecemos que o que é o melhor aqui para nós? Consolar, compreender, amar. Se nós fazemos isso, aí diz aqui a oração, pois é dando que se recebe. Aí o dando que se recebe de novo aparecendo na mesma frase aí de Paulo, atribuindo aí a Jesus. Perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Conclui aqui a oração atribuída aí a São Francisco, que está muito em ligação com a frase que Paulo nos dá de Jesus, há mais felicidade em dar do que em receber. Tudo pelo meio da caridade, de você poder servir ao próximo. E isso nos lembra uma passagem muito significativa no Evangelho de Lucas. Os discípulos estavam lá discutindo qual deles parecia ou deveria ser o maior entre eles, lá no capítulo 22 de Lucas. E aí Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade ou tiranizam, dependendo da tradução, a Bíblia de Jerusalém prefere tiranizam. Então, e os que exercem autoridade ou tiranizam são chamados de benfeitores. Então, aqueles que detêm o poder, muitas vezes eles exercem essa autoridade de uma forma até tirânica, muitas vezes, e estão dominando a população. E aí Jesus fala o seguinte: mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige, ou seja, que comanda, seja como o que serve, diz aqui Jesus. E aí ele conclui, e eu acho que é aí que está a grande questão aqui para nós, pois qual é maior? Aquele que está à mesa, ou seja, está pronto para ser servido, ou aquele que serve? E aí Jesus responde: não é verdade que é aquele que está à mesa, ou seja, aquele que está à mesa está lá esperando para ser servido. Pois no meio de vocês, disse Jesus, eu sou como quem serve. Então, vamos aqui servir mais, fazer mais a caridade, porque há mais felicidade em dar do que em receber. Se gostaram deste programa, por favor, não esqueçam de curti-lo e compartilhá-lo. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, excepcionalmente, não teremos episódio novo. Voltamos daqui a 15 dias, no dia 20 de abril. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.